Presta atenção nesse conjunto de imagens que eu vou te mostrar e me diga o que elas comunicam para vocês. Primeiro, a gente tem aqui uma imagem de um vestibular e a pessoa está dizendo aqui, né, mostrando uma pessoa negra e de um lado e uma pessoa branca do outro. Nessa outra imagem, nós temos a foto de uma sala de aula de uma universidade pública. De um lado, todas as pessoas brancas ali, e na frente, uma pessoa negra super triste, com a outra pessoa dizendo você não está só. Embaixo, nós temos a imagem de uma faculdade particular, onde, de um lado, bem divididinho, tem todas as pessoas negras, ainda que tenham algumas pessoas brancas ali no meio, e do outro lado, pessoas brancas, homens brancos, lá no seu canto, pouco se importando com isso. Aí a gente passa mais uma imagem. Psicopata branco. Uma camisetinha ali escrito Red Pill, e tá dizendo ali, todo mundo feliz, filmando TV e tal, o cara branco, loiro, e embaixo um homem negro, e os policiais ali dizendo, e o cara se defendendo, isso é um microfone, senhor. E por fim, aqui nós temos a imagem de uma meritocracia. Uma pessoa negra, vendendo seus docinhos ali, 3 por 5, e do outro lado uma pessoa branca, privilegiada, etc., que estuda no Objetivo, com seu iPhone e seu vape, talvez. Mas eu vou mostrar essas imagens de novo, porque é importante a gente falar sobre ela, mas eu queria saber o que vem na mente de vocês quando vocês olham essas imagens. E aí eu preciso falar uma coisa aqui de antemão. Essas imagens, ao que eu percebi, pesquisei bem assim por cima, elas são feitas por uma pessoa que não é de direita. Uma pessoa da esquerda, que tem o objetivo de narrar essa história a partir do ponto de vista de denunciar a desigualdade. Até aí a gente consegue entender, né? Não é tão difícil falar assim, olha, essa pessoa está denunciando a desigualdade. Mas a minha pergunta é, está denunciando a desigualdade ou está mostrando a desigualdade? São coisas diferentes. Denunciar a desigualdade é apontar o que ela tem, mostrar, falar, produzir críticas. O que a gente vê nessas imagens, na verdade, é uma produção muito mais da semiótica do que eu vou chamar de uma economia do desejo dentro do colonialismo, que faz com que as narrativas negras, as narrativas pobres, as narrativas periféricas sejam posicionadas nesse lugar de um lugar escasso, precário, pobre, sujo. E essa é a parte que eu acho que é mais importante de falar para vocês. Repara novamente nessas imagens. Eu peguei elas na internet, no perfil público, tá aqui em cima, marcando o nome do perfil para quem quiser, para não me acusarem de roubar a imagem de ninguém. Mas essa imagem mostra uma pessoa negra, de um lado, vestindo uma roupa que está toda suja. E essa roupa tá toda suja, rasgada, uma sacola ali em vez de uma bolsa, um chinelo, havaiana, caneta, lápis, borracha, lápis comido e uma banana. As escolhas dos elementos das imagens falam muito sobre o que a gente está olhando. Do outro lado, uma pessoa com um lanche do McDonald's nem pode levar, uma coca nem pode levar, um monte de salgado, livros nem pode levar. Não é que a pessoa está retratando a realidade, porque nada do que essa pessoa branca tá na mão, inclusive a mochila que está ali debaixo, pode ficar numa cena de vestibular. Quem já fez vestibulares nessa vida sabe muito bem como é isso. Eu já fiz vestibulares e eu já apliquei vestibulares. Então não pode, gente, não é assim. E aí é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Reparem como existe nessa imagem um gozo de retratar a pessoa negra. Por que uma banana? Ai, porque é mais fácil de levar, podia ser qualquer coisa, podia ser qualquer outra coisa. Mas a banana, um cara negro sujo. Problemático demais. Do outro lado, a faculdade pública, um monte de gente branca, desinteressada, né, aparentemente, e tudo mais. E no lado de baixo, a faculdade particular sendo mostrada como um lugar predominantemente de gente pobre. Nem todas as particulares, né? Porque a gente sabe que tem aquelas particulares que pessoas pobres não entram sem bolsa praticamente. Mas a maior realidade é que sim, existe uma realidade social onde as escolas particulares viram além, né? De um lugar que nem sempre, nem todas, se propõem a ter um ensino de qualidade. Elas querem formar números, vender turma, vender curso. E a gente vê isso se espalhando para o modo online de várias maneiras. Eu não sou contra ensino online, né? Mas a gente percebe, sobretudo, como que existe esse lugar quase que delega as pessoas brancas o lugar da pública e as pessoas negras o lugar da faculdade particular. Mas isso ainda não é todo o problema, tem mais problemas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma universidade pública, e eu estava conversando isso ontem com meu filho, Alisson, falando justamente sobre essas coisas, justamente como existe uma narrativa de apagamento das histórias de pessoas negras que entram na universidade pública. Eu fiz uma graduação numa universidade particular, a minha primeira graduação, mas depois eu fiz o meu mestrado, fiz a minha outra graduação, meu doutorado numa faculdade pública, especificamente na USP, e não é que não tenha pessoas negras. Primeiro, que o maior erro é dizer que faculdade pública não tem gente negra. Tem sim.
E muitas delas estão trabalhando lá, construindo a faculdade, servindo cafezinho, fazendo tudo. Mas também tem pessoas trabalhando, tem pessoas estudando ali dentro. Eu faço parte, por exemplo, de uma das pessoas... Eu sou uma das pessoas que fez a fundação, que criou o primeiro coletivo negro no Instituto de Psicologia, o coletivo Escuta Preta. Eu sou uma dessas pessoas que criou o primeiro em toda a história do Instituto de Psicologia da USP, que tem mais de 54 anos. Foi com esse coletivo negro, foi com essas pessoas negras, foi com outras pessoas negras de outros espaços, pessoas trans, foi participando ativamente ali do Núcleo de Consciência Negra na USP, que foi fundado em 87. Eu participei dando aula, depois participei da secretaria, depois da coordenação. Foi nesse lugar que eu entendi quem eu era. E foi esse lugar que me deu possibilidade de viver a universidade. Então, colocar as pessoas negras sempre nesse lugar de vítimas apenas, porque sim, a universidade não está preparada para receber pessoas negras, pobres, periféricas, trans, freaks e etc. Mas a gente faz a nossa luta lá dentro. Essas imagens, elas não representam a realidade total da universidade. E aí, outros detalhes importantes nas outras imagens, que aí a gente já volta para falar sobre isso. Observe nessa imagem do psicopata e que tem um artista preto. Por que que na imagem do psicopata nós temos os policiais sendo representados como pessoas supostamente brancas e na parte de baixo com pessoas não só negras, mas pessoas com chifres, representando o próprio diabo? Vão lá, dá uma lida no livro da Carolina Rocha, que vai falar sobre A Culpa é do Diabo. Como que na história do Ocidente, o diabo foi sendo aos poucos transformado num homem preto. E aqui a gente vê que é um homem preto sendo perseguido e violentamente acudido pela polícia, que são pessoas pretas e representantes do diabo. Quando a gente vai na meritocracia, de novo, a pessoa negra suja, ao lado de uma pessoa branca, com aquele olhar prepotente, né? Aquele olhar todo assim compenetrado na sua vivência e na sua história. E, de novo, a pessoa negra suja. Toda suja, suada, cansada, raivosa. Então, vamos prestar atenção. Poderia dizer, a pessoa está denunciando a desigualdade. A pessoa não está denunciando a desigualdade. A pessoa está projetando a desigualdade. A semiótica mostra as escolhas das imagens. Está escrito até ali em cima, informação de IA. Mas nenhuma IA produz imagem sozinha. IA tem todo um arcabouço racista, homofóbico, machista, transfóbico, mas ela vai responder a comandos. E quem passou esses comandos foi uma pessoa. Ah, mas foi uma pessoa negra, foi uma pessoa parda que passou, que fez e montou esse post, não é feito por pessoas brancas. Gente, deixa eu contar um segredo. Conta pra ninguém, não. Só conta depois da meia-noite. O racismo e o colonialismo é a instituição mais inclusiva que vocês vão poder imaginar na vida de vocês. Eu falo isso no meu livro Ensaio sobre o Colonialismo. O racismo, o colonialismo, estas são as instituições mais inclusivas, porque ela não deixa passar ninguém, tem espaço, tem vaga para todo mundo e todo mundo tá lá dentro. Quando a pessoa negra reproduz o racismo, ela está sendo vítima do próprio sistema que a mata cotidianamente. As pessoas brancas estão usufruindo dos seus privilégios, a mesma coisa para a cisgeneridade. E qual que é o ponto mais alto da coisa? Na minha opinião, existe um gozo realizado toda vez que essa herança colonialista ela é transmitida para uma pessoa branca, para uma pessoa cisgênera, heterossexual, de classe média alta, sem deficiências, corpo padrão. Essa transmissão, ela carrega, junto com esse gozo, ela carrega também privilégios, vantagens, deslocamentos sociais, onde essa pessoa vai se sentir cada vez melhor. Para a pessoa negra, às vezes não, né? Não vai ter nenhum benefício para ela ao fazer isso, mas ela vai se sentir dentro de um regime, de uma economia do desejo, participante do próprio desejo da sociedade. O racismo, o colonialismo, o cissexismo, né? A partir dele, a transfobia, a misoginia, todos esses sistemas afetam inclusive as suas vítimas, porque eles operam dentro de instituições de subjetividade. Eles entram na subjetividade das pessoas, faz a nossa subjetividade girar em torno das tecnologias racistas e raciais e de todas as outras tecnologias do colonialismo. E é por isso que dentro dessa economia do desejo, a importância dada dentro do colonialismo é fazer esse desejo circular. Esse desejo tem que circular, a opressão tem que circular, a imagem de pessoas negras, travestis, transmasques, não binárias, mulheres, de pessoas com deficiência, pessoas freaks, gordas e tantas outras marcações que a gente poderia pensar, elas precisam circular. Sarah Ahmed, no seu livro Política Cultural das Emoções, vai trazer várias perspectivas e entre elas vai falar do afeto. Vai falar do afeto, por exemplo, como algo que, conforme circula na sociedade e conforme passa nos contextos históricos, carrega sobre esses signos. Esses signos atribuem valores e afetividade para essa condição. Então, quando a gente vê uma imagem, quando a gente vê uma perspectiva, né, dessas condições sociais do racismo e de todas essas práticas colonialistas, o que elas fazem quando elas são transmitidas
é justamente uma reprodução. Quando elas são transmitidas, elas fazem justamente um carregamento de signos que tornam elas cada vez mais afetivas e cada vez mais efetivas e cada vez mais produtoras de uma sociedade tal qual a gente conhece. Quando você propaga uma imagem por propagar, o que você está fazendo, na verdade, se você não está contextualizando, se você não está explicando, se você não está dizendo da narrativa, se você não traz nenhuma outra perspectiva para adicionar crítica, você está reproduzindo, passando adiante essas condições, passando adiante essas próprias possibilidades do racismo ser como ele é. Recentemente, por exemplo, eu publiquei um texto, um postzinho assim, bem curto, dizendo a seguinte coisa: quanto as narrativas trágicas e destrutivas da transgeneridade possibilitam o gozo criativo da norma cisgênera. Essa deve ser cada vez mais a nossa preocupação. O racismo e a misoginia, que são instituições colonialistas, alimentam uma extensa rede de capital simbólico e sustentam a branquitude e o patriarcado. O cissexismo e a transfobia servem igualmente de gozo e alimento pulsional da cisgeneridade. Nossa dor, que existe e é legítima, é transformada em produto, em marca, em dados que mantêm uma narrativa trágica sobre nós, ao passo que constrói a noção de humano que não nos inclui. Não precisamos deixar de falar sobre o que nos dói e nos fere, mas precisamos parar de dar palco para quem rouba nossas narrativas e lucra sobre elas. Esses lucros viram armas que nos destruirão. O que eu quero dizer com isso, que eu acho que você já entendeu? Não é sobre não falar de dor. Fale de dor. Leia, inclusive, Dororidade. Você vai ver o que tem outras formas de falar da dor. Quando a gente abre essa porta e começa nós mesmos a falar sobre nossas dores, nossas narrativas, nós estamos abrindo precedentes para que falem dela, para que usem a nossa dor, nosso sofrimento como um sistema de gozo. O colonialismo goza com o sofrimento alheio. O colonialismo é sobre violência, é sobre dor, é sobre sangue, é sobre sofrimento alheio que alimenta um gozo, aquele gozo de realização. Porque, o colonialismo é esse lugar de contenção das emoções. Ele aprisiona o sentimento, higieniza o desejo, higieniza tudo que pode, mas o desejo ele não pode ser contido. Ele não é preso em um lugar, não é represável. Ele vai tentar ser contido, mas na primeira oportunidade ele precisa extravasar. E no colonialismo, o desejo é o desejo da violência, o desejo da dor. E quando ele não ultrapassa por questões morais e públicas que tentam diminuir a incidência de violências públicas, ele vai se realizar no plano da linguagem, no plano da imagem, no plano da transmissão de sinais e códigos, que a gente tem que prestar atenção. E eu nem ia falar disso aqui agora, hoje, eu ia fazer um outro vídeo sobre, mas eu já vou aproveitar o embalo e falar o seguinte: eu estou oferecendo também um curso pela Nebulosa, Instituto Nebulosa Marginal, que se chama A Economia do Desejo no Colonialismo. E eu vou falar sobre essas produções, como que, na minha opinião, e baseado em outras informações, outras autorias, como Fanon, Lélia Gonzalez, Isildinha, Neuza Santos, Lacan, Freud, como que existe uma economia do desejo, da pulsão, que produz a sociedade que a gente vive. E uma economia baseada no fetichismo colonialista, numa paranoia branca e cisgênera, baseada como a gente pode pensar? Numa psicose. A produção da branquitude, da cisgeneridade, ela é psicótica. E eu quero abordar isso com vocês. E aí eu deixo o convite aqui, aproveitando, para vocês se inscreverem aqui no link. Mandem um e-mail para a Nebulosa Marginal para fazer a inscrição. As aulas começam nessa quinta-feira, dia 9, e vão ser todas as quintas-feiras do mês de abril. 2 horas de aula online, as aulas ficam gravadas por 30 dias para você poder acessar. E nós temos também 5 vagas, acho que ainda temos elas, manda lá seu e-mail, de ações afirmativas para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas trans, pessoas negras, mandem suas mensagens. Mas se você pode se inscrever, vamos aprender um pouco, porque não é só um curso do tipo aula e pronto. A gente quer conversar, a gente quer discutir, quer agregar para o campo do conhecimento como que a gente evita fazer postagens como essa, acreditando que são meras postagens, que não tem nada demais e que elas não representam nenhum tipo de favorecimento ao colonialismo. Nem tudo que a gente acha que está sendo feito para propagar uma revolução é uma revolução. Às vezes é a própria gasolina que o sistema está pedindo. Vamos pensar um pouco nisso? Você já parou para pensar?